Um disco voador. Um drone assassino. Um é extraterrestre, o outro de fabricação humana. Ou não. Nós temos documentos da Força Aérea que mostram claramente diagramas do que parecem ser OVNIs. Para especialistas, os Estados Unidos tiveram ajuda na construção de seu arsenal aéreo. O governo diz que o projeto foi um fracasso completo. Outras fontes alegam que foi um sucesso. Hoje, vamos revelar a verdade por trás das novas aeronaves assassinas dos Estados Unidos e revelar a tecnologia de outro mundo que o exército americano está usando para dominar o planeta. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 2001. Os Estados Unidos iniciam uma campanha de ataques de drones não tripulados a fortificações inimigas como parte da guerra ao terror. O Predator RQ-1 é o principal drone de ataque americano. É uma aeronave estranha, de aparência quase extraterrestre, diferente de tudo no arsenal da Força Aérea. Então, em 2010, o presidente Barack Obama assina a Ordem Executiva 13.526, criando o novo Centro Nacional de Desclassificação em College Park, Maryland. Sua missão é esquadrinhar cerca de 400 milhões de páginas de documentos secretos do governo para determinar quais podem ser divulgados ao público. Mas um relatório obscuro acaba revelando uma conspiração do governo de 60 anos, que pode mudar para sempre como os Estados Unidos encaram suas forças armadas e seu governo. Arquivo confidencial. Projeto 1794. Setembro de 2012. O NDC começa a avaliar um carregamento de mais de 100 caixas da Força Aérea Americana. Entre os milhares de arquivos, a equipe encontra um documento obscuro da Divisão de Sistemas Aeronáuticos datado de 1956, intitulado Projeto 1794. Relatório resumido final de desenvolvimento. Ao abri-lo, eles ficam pasmos ao encontrar mais de 140 páginas de esquemas detalhados e relatórios de testes para um disco voador americano. O projeto em forma de disco é diferente de tudo o que temos hoje, e suas estimativas de desempenho são impressionantes. O projeto 1794 foi concluído e construído. Eles diziam que alcançava Mach 3 ou 4, ou seja, de 3.800 a 4.200 km por hora em órbita terrestre baixa. É o que podemos chamar de uma espaçonave muito rápida. Se os militares colocassem as mãos nela, pense no que isso significaria. O projeto 1794 representava um salto gigantesco no campo da engenharia aeroespacial. Mas onde está o protótipo? Um exame cuidadoso do relatório de 1956 revela que o exército americano fez o impensável, algo que a cobertura da mídia em 2012 ignorou. Ele entregou o projeto ultra-secreto 1794 a uma empresa estrangeira. Arquivo confidencial. O Avrocar. No início de 1950, a Avro, Canadá, vem ganhando prestígio como fabricante de uma linha sofisticada de caças. Uma delegação americana de especialistas em defesa vai à fábrica em 1953 para conhecer o mais recente caça da Avro, com o projetista-chefe da empresa, Jack Frost. Durante a visita, Frost interrompe o programa para mostrar ao grupo seu novo projeto favorito. Ele revela planos para um disco voador incrivelmente parecido com o Silverbug americano. É uma aeronave que ficará conhecida como o Avrocar. Os americanos ficam tão impressionados com o trabalho de Frost que pagam $750 mil à Avro Canadá para o seu desenvolvimento como um projeto oficial de pesquisa para a defesa dos Estados Unidos. O objetivo deles é fazer do Avrocar um jipe voador totalmente armado. Ao longo de 6 anos, Frost e sua equipe trabalham incansavelmente no aperfeiçoamento do Avrocar.
Mas apesar de todo o esforço, o disco voador nunca chega a decolar. O sistema de propulsão não funciona. Em 1961, a defesa americana cancela o projeto 1794. O Avrocar jamais voará. Ou é o que parece. Os americanos levam os 2 protótipos aparentemente inúteis de volta aos Estados Unidos. O que o exército americano queria com uma aeronave incapaz de voar? Eles sabiam alguma coisa sobre discos voadores que os canadenses não sabiam? A seguir, nós revelamos a origem extraterrestre do projeto 1794 e a conspiração de 60 anos para acobertá-la. Em 2012, o governo americano divulgou um relatório de 1956 da Força Aérea, detalhando planos para a construção de um disco voador no Canadá. O governo declarou o projeto como um completo fiasco. Mas por que todo o esforço para trazer os protótipos de volta? Em 2007, um documento misterioso foi publicado no site serpo.org. Ele seria a transcrição de uma reunião secreta do mais alto escalão do governo americano, revelando as origens secretas do projeto 1794 e oferecendo pistas intrigantes sobre seu destino final. Arquivo confidencial. Entidade Biológica Extraterrestre 1. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God. 20 de janeiro de 1981. Ronald Reagan assume como o 40º presidente dos Estados Unidos. Sua postura anticomunista radical aumenta o temor de um novo conflito global com a União Soviética. De acordo com a informação publicada pelo site, menos de 2 meses depois, o diretor da CIA, William Casey, convoca uma reunião especial de 3 dias com o novo presidente em Camp David. A reunião é classificada como acima de altamente confidencial. Os únicos outros participantes são um punhado de assessores de Reagan e um funcionário da CIA, identificado pela transcrição como o zelador. Ele inicia uma apresentação que informará a Reagan o segredo mais obscuro dos Estados Unidos. Ocorreram, na verdade, 2 quedas de OVNIs nos arredores de Roswell, o de 1947 e um outro descoberto em 1949, que não foi relatado pela imprensa. Junto com os destroços, 13 corpos de extraterrestres foram resgatados ao todo. E o acidente original de 1947 rendeu algo ainda mais extraordinário. Um dos tripulantes extraterrestres foi encontrado ainda vivo. O sobrevivente foi batizado de Entidade Biológica Extraterrestre 1, ou EBE-1. Mas em vez de anunciar um momento histórico ao mundo, o governo americano criou uma das maiores conspirações da história. Logo depois de afirmarem que tinham capturado um disco voador, os militares negaram a própria versão e disseram que era apenas um balão meteorológico. Supostamente, Reagan ficou sabendo que o EBE-1 recebeu atendimento médico e foi transportado ao Laboratório Nacional de Los Alamos, o berço da bomba atômica, e, na época, o lugar mais seguro do planeta. Lá, tentativas de comunicação revelaram que o extraterrestre era o mecânico da nave, com um conhecimento extenso da tecnologia avançada de sua raça. Em um trecho da transcrição, o zelador teria dito a Reagan: "O EBE nos deu informações sobre todos os itens encontrados nos 2 acidentes. O EBE nos mostrou como alguns deles funcionavam." De acordo com muitos especialistas, o incidente de Roswell em 1947 marca o início do projeto 1794. O EBE-1 começou a mostrar aos cientistas americanos como integrar a tecnologia extraterrestre recuperada às aeronaves militares existentes. E para muitos no alto escalão, a ajuda veio em boa hora. Não esqueça que era o auge da Guerra Fria, a tensão era enorme, armas nucleares dos 2 lados, e a Rússia era uma grande ameaça. Os Estados Unidos estavam em busca de qualquer vantagem. Uma injeção de tecnologia extraterrestre desequilibraria a balança do poder a favor dos Estados Unidos. Se eles tivessem a tecnologia que achamos que tinham, seria como uma criança enfrentando um lutador de vale-tudo. Seria ridículo. Essa busca por qualquer vantagem também incluía a Avro Canadá.
Mas como o Avrocar se encaixava no plano extraterrestre americano? Quando os Estados Unidos cancelaram o projeto 1794 em 1961, os 2 protótipos foram trazidos de volta aos Estados Unidos. Aeronaves antes declaradas inúteis. Mas elas eram inúteis? Ou os Estados Unidos usaram o Canadá para desenvolver a fuselagem para um sistema de propulsão sendo desenvolvido em segredo com o EBE-1? E o que houve com o projeto? Reagan desconfiava dos soviéticos, mas após a suposta reunião com Casey, eles não eram mais o único alvo de suas suspeitas. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Os gastos militares dispararam durante a administração Reagan. Hoje, eles superam os das 10 maiores nações somados. Mas no que esta quantia gigantesca está sendo gasta? E quem é o inimigo? A seguir, os Estados Unidos revelam uma nova e mortal aeronave, diferente de tudo que já se viu. Seria o descendente moderno do projeto 1794? Arquivos divulgados recentemente revelaram que os Estados Unidos tentaram construir um disco voador nos anos 50 e há boatos de que tiveram ajuda extraterrestre. O governo diz que o projeto foi cancelado, mas muitos especialistas acreditam que ele continuou em segredo. Arquivo confidencial. O drone X-47B. 14 de junho de 2012. Washington, capital. Os moradores ficam chocados ao ver um OVNI no meio da cidade. Mas ele não está nos céus, e sim na caçamba de um caminhão. Os motoristas viram aquela coisa sendo levada por um caminhão. Meu Deus, estão rebocando um OVNI. As autoridades são inundadas por ligações, mas logo fica claro que o OVNI não é o que parece. Bom, na verdade não era um OVNI, era basicamente um UAV, um drone. Mas o engraçado é que as pessoas não reconheceram como um drone porque ele era muito estranho. Muitos civis que viram essa tecnologia militar sendo transportada pelas ruas, ou mesmo sendo testada, relataram ter visto uma espécie de OVNI. A Marinha Americana confirma que a aeronave é o novo drone não tripulado X-47B. E ele é diferente de todos os seus antecessores. Ele exige apenas uma pista curta para decolar e aterrissar. Ele voa um pouco abaixo da velocidade do som e tem 3 vezes a autonomia de um Predator. Em muitos sentidos, o X-47B é muito semelhante ao projeto 1794. E por que o 1794 era tão atraente para o exército americano? Porque ele podia decolar e aterrissar quase sem uma pista. Podia atingir velocidades mais altas do que qualquer outra aeronave e podia acessar lugares muito mais estreitos do que a maioria das aeronaves convencionais. Seria o X-47B o resultado de décadas de pesquisa e desenvolvimento secreto de OVNIs, começando com o projeto 1794? Poderia o novo drone assassino ser o produto de tecnologia extraterrestre? Analisando a tecnologia de coisas como o OVNI de Washington, essas ideias não surgem do nada. Existe uma outra corrente de pensamento que diz que essa tecnologia não surgiu necessariamente do cérebro humano, e sim que nós a recebemos de uma civilização extraterrestre, que foi uma civilização altamente avançada que nos deu essa tecnologia. O burburinho em torno do incidente de Washington desapareceu tão rápido quanto surgiu. Mas por que as testemunhas oculares aceitaram tão rapidamente a versão do governo americano sem quase nenhuma investigação? A resposta está bem à nossa frente. Arquivo confidencial. A conspiração de Hollywood. 1953. Ao mesmo tempo em que o Departamento de Defesa americano entrega o projeto 1794 a Avro, a CIA cuida de seus próprios assuntos extraterrestres. Ela convoca o painel Robertson, um comitê com os maiores cientistas da nação para revisar relatórios militares de encontros com OVNIs e determinar se os extraterrestres representam uma ameaça à segurança nacional. Bom, isso nos remete à percepção popular de que o nosso governo vem lidando de alguma forma com OVNIs.
E, obviamente, aponta para a história de OVNIs mais famosa de todas, o incidente de Roswell em 1947. Nos anos seguintes a Roswell, o temor público chega ao auge. O painel Robertson recomenda que o governo tome medidas imediatas para remover a aura de mistério que os objetos voadores não identificados infelizmente adquiriram. É uma estratégia bizarra, considerando que o governo está ao mesmo tempo lidando diretamente com extraterrestres cujas verdadeiras intenções ainda não foram reveladas. Mas o meio recomendado pelo painel para alcançar este fim é ainda mais estranho. Eles aconselham que o público americano seja educado a respeito de OVNIs através da mídia de massa, como a TV e o cinema. O governo decide tornar os OVNIs algo corriqueiro, expondo-os ao público o máximo possível. As telas do cinema e da TV de todo o país são invadidas por OVNIs e ameaças extraterrestres que são, quase invariavelmente, derrotadas por heróis humanos. É uma fórmula que existe até hoje. Nós sofremos uma lavagem cerebral após 60 anos de exposição a OVNIs, a ponto de hoje aceitá-los como parte do nosso dia a dia? A revelação final do projeto 1794 e o que ele pode significar para o futuro dos Estados Unidos e o resto da humanidade. Documentos divulgados recentemente revelaram que os Estados Unidos tentaram construir um disco voador nos anos 50. De acordo com a CIA, isso foi feito com a ajuda de um sobrevivente extraterrestre do incidente de Roswell em 1947. Alguns especialistas acreditam que a mesma tecnologia reapareceu na forma do drone de ataque X-47B. Eles desenvolveram tecnologias que refletem exatamente o que muitas testemunhas de OVNIs descrevem. Então nós devemos questionar se existe alguma relação. Nós estamos tentando imitar essa tecnologia para combater uma ameaça extraterrestre atual ou uma futura ameaça extraterrestre, caso não exista uma agora? O governo americano divulgou o arquivo do projeto 1794 em 2012, o mesmo ano em que revelou o X-47B. Isso por não temer mais nenhuma ameaça, humana ou não. E o que isso significa para a população americana? Em maio de 2013, o Procurador-Geral dos Estados Unidos confirmou que o governo já usou drones em território estrangeiro para matar cidadãos americanos suspeitos de terrorismo. E não descarta visar moradores dos Estados Unidos no futuro. Por quase 60 anos, o povo americano parece ter sido distraído por uma dieta constante de OVNIs, enquanto o governo americano construía seu próprio exemplar. Os Estados Unidos podem estar lutando a guerra mais letal e importante de todos os tempos, contra a maior ameaça que o nosso planeta já enfrentou. Junte-se a nós para conhecer batalhas reais. Provas de que a próxima grande guerra será uma guerra entre mundos. 1941. Pearl Harbor é bombardeada pelo Império Japonês. A maior parte da marinha americana destruída. Pela primeira vez, os Estados Unidos sentem como é ser atacado por uma força estrangeira em seu próprio solo. Mas, além da história que já conhecemos, outra coisa acontece. Algo assustador. Nós tínhamos acabado de entrar na guerra e Los Angeles temia outro ataque como o de Pearl Harbor. As pessoas tinham medo de serem as próximas. Los Angeles, na Califórnia, 1942. Nas primeiras horas da manhã, um blackout repentino acorda a cidade. As sirenes de ataque aéreo disparam. Cidadãos levantam de suas camas. Eles saem às ruas para ver algo nos céus de Los Angeles. É o início de uma invasão. Por uma nave que não parece humana. Ninguém sabia o que era aquele objeto não identificado. A Força Aérea interveio e fez o que sabe fazer. Tentou derrubá-lo. Os militares correram para lá e focaram o holofote sobre ele e tentaram abater o objeto. As forças do Forte MacArthur dispararam mais de 1.400 projéteis antiaéreos contra o objeto voador não identificado sob os holofotes militares. Mas o objeto não cai.
Não importava o que o exército disparasse contra ele, nada penetrava as suas defesas. Ele não foi derrubado. Não foi à toa que chamaram isso de Batalha de Los Angeles. Havia estilhaços caindo, houve um blackout total e pânico nas ruas. Na verdade, 5 pessoas morreram. Foi um evento marcante. O país estava em guerra. Então, de repente, em meio ao tiroteio, a nave simplesmente se dirige ao Oceano Pacífico e desaparece. Los Angeles foi invadida por uma nave extraterrestre naquela noite? E por que não conseguiram destruí-la? Até hoje tem gente que diz: isso nunca aconteceu, as pessoas só entraram em pânico. Errado. Pesquise as manchetes do Los Angeles Times de 1942. Foi um objeto real. Esta fotografia do Los Angeles Times da manhã seguinte pode fornecer provas de que o OVNI que invadiu a cidade em 25 de fevereiro de 1942 não era do planeta Terra. Olhando a foto, dá pra ver claramente um objeto grande, redondo e brilhante. Dá pra ver os projéteis explodindo ao lado dele. É uma fotografia incrível que mostra claramente algum tipo de objeto misterioso. Eu acho que a melhor hipótese que temos é que era uma nave extraterrestre. Mas a teoria de uma invasão extraterrestre não é aceita pelo governo americano. Pelo menos publicamente. Os militares não conseguiram identificar exatamente o que era aquele objeto. Mas eles tinham que explicar ao público. O que eles fizeram? Alegaram que era um balão. Considerando o poder de fogo usado contra aquele objeto voador e que nada o atingiu, não era nenhum tipo de balão já inventado. Apesar de vários especialistas afirmarem que nenhum balão suportaria um ataque como aquele, o exército americano mantém sua versão até hoje. Pedidos de uma explicação lógica são respondidos com o silêncio do governo. Em 1947, Truman assinou o Ato de Segurança Nacional que basicamente escondia eventos como esse e possíveis aparições futuras de OVNIs do público em geral. A Batalha de Los Angeles foi apenas o início do que para alguns é um conflito que já dura décadas entre extraterrestres e os Estados Unidos. E o evento seguinte na história dos OVNIs no país escancara de vez o encontro entre militares e alienígenas mais famoso de todos os tempos. A Batalha de Los Angeles, em 1942, provou para boa parte do mundo que o contato com extraterrestres não só era possível, como já tinha acontecido. O incidente foi apenas o início de uma suposta conspiração para esconder o conflito entre os Estados Unidos e os invasores do espaço. Mas nada havia preparado o país para o encontro mais público entre militares e alienígenas de todos os tempos. Arquivo confidencial. Roswell. Roswell, no Novo México. Uma pequena cidade no deserto, lar dos homens e mulheres da base militar de Roswell. No início de julho de 1947, soldados da base são enviados para investigar destroços misteriosos avistados no deserto hostil. Supostamente, o local é isolado rapidamente. Mas não antes que soldados, bombeiros e moradores locais vejam o que parece ser uma espaçonave extraterrestre. E seus ocupantes mortos. Mas as histórias são verdadeiras? Logo depois que os destroços foram encontrados em Roswell, Novo México, os militares vieram a público e disseram que tinham capturado um disco voador. Os jornais deram a matéria e a notícia acabou viajando pelas ondas de rádio. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Rapidamente, foi emitido um relatório militar oficial negando os boatos de um OVNI e afirmando que o objeto era apenas um balão meteorológico. Mas confissões de homens que afirmam ter estado lá, como o sargento aposentado Frank Kaufman, contam uma história diferente. Nós descobrimos ali mesmo que não era um avião, não era um míssil.
Eu diria que a nave tinha possivelmente por volta de 6 a 7 metros de comprimento e estava aberta mais ou menos até a metade, com um corpo meio para fora da nave. E chegando mais perto, nós vimos que havia mais 3 dentro da nave. Aí, nós falamos com a base via rádio e pedimos que um caminhão e um guindaste e todo o resto fossem até lá. E, enquanto isso, preparamos tudo para ser levado. Algumas supostas testemunhas civis também se apresentaram com histórias de uma conspiração do governo. Frank Rowe, ainda criança na época, relembra a visita de oficiais da base aérea local. Ele disse: eu quero deixar claro que você nunca esteve lá. Eu não entendi o que ele quis dizer. Porque eu falei: eu estava sim. E ele não estava. E eu disse: eu estava sim. E ele disse: dá para enfiar isso na sua cabeça. Você nunca viu nada. Você não estava lá. Você não sabe de nada. E disse: o deserto lá fora é bem grande. A gente pode te levar para o meio do deserto e ninguém nunca vai encontrar o seu corpo. Só vão sobrar os ossos e ninguém nunca vai saber o que aconteceu com você. E eu disse que não ia falar sobre aquilo. Este documento de 1950 dos arquivos do FBI pode provar não só que encontraram discos voadores no Novo México, como que havia 3 pequenos corpos dentro da nave usando roupas metálicas. O exército sabia que o disco voador supostamente encontrado vinha de outro mundo? Nesse caso, o que fez com a nave recuperada? Esse é o hangar 84. E a espaçonave e os corpos acabaram sendo trazidos para este hangar. Tinha muita atividade nessa área aqui. E dentro desse hangar, bem lá em cima, havia um holofote enorme que iluminava a nave. E os corpos também foram estendidos, eram 5. E a polícia militar fez um cordão de isolamento em volta da área para que ninguém chegasse perto. O que aconteceu depois do acidente em Roswell? Bom, por um lado, ele foi totalmente acobertado e continuaria assim pelos próximos 31 anos, mas outras coisas aconteceram. Nas décadas seguintes, a tecnologia militar começa a avançar. Foguetes mais rápidos, máquinas mais sofisticadas. Em menos de uma década, os Estados Unidos levam um homem ao espaço. Apenas 20 anos depois de Roswell, um homem caminha sobre a Lua. Muitos veem estes avanços como evidência de um contato americano com tecnologia extraterrestre. Nos anos seguintes a Roswell, os relatos de OVNIs aumentam em 10 vezes. Mas a evidência mais assustadora indica o impensável. Uma força extraterrestre hostil que sofreu um acidente e está combatendo o exército americano bem aqui, no planeta Terra. A Batalha de Los Angeles. A queda de um OVNI em Roswell. Sozinhos, ambos contêm evidências chocantes de uma invasão extraterrestre. Mas nós só descobrimos recentemente como as Forças Armadas levam esta ameaça a sério. Arquivo confidencial. Instrução da Força Aérea 10206. Em 2011, provas inegáveis da preocupação dos militares americanos com OVNIs são descobertas nos arquivos da Força Aérea. A evidência é um manual de operações conhecido como 10206. Suas páginas instruem membros do Exército sobre como relatar OVNIs. Não é um manual dos anos 60 ou dos anos 70. Hoje nós temos um manual com provas inegáveis de que o Exército continua investigando registros de OVNIs, relatos de OVNIs e encontros com OVNIs. Isso é muito importante, porque isso contradiz totalmente o que o Exército quer que nós acreditemos. O Manual 10206 pode ser a prova definitiva de que o governo americano está sob ameaça extraterrestre e pode saber disso há mais de 60 anos. Arquivo confidencial. O Pacto Presidencial Extraterrestre. Palm Springs, na Califórnia. Em 1954, o presidente americano Dwight D. Eisenhower está de férias
quando de repente, na noite de 20 de fevereiro, ele desaparece para o que depois afirmaria ser uma ida inesperada ao dentista, uma versão contestada por muitos. Testemunhas se apresentaram nas décadas seguintes, confirmando outra história, alegando ter visto Eisenhower na base da Força Aérea Edwards em uma suposta tentativa de conversar cara a cara com os líderes de uma raça extraterrestre avançada. As supostas testemunhas deste evento alegam que os extraterrestres pediram a presença de Eisenhower para firmar algum tipo de acordo. O Tratado de 1954 incluiria o seguinte acordo: a humanidade poderia usar tecnologia extraterrestre. Os alienígenas receberiam cobaias humanas para experimentos, muitas delas mulheres e crianças. É uma história corroborada por diversas fontes, incluindo o ex-geólogo do governo, Phil Schneider. Eisenhower signed a pact with the known alien species of the time. There were 3 at the time. And said that we're going to deal in high technology, but you can take a few head of cattle and a few human beings and you can experiment on them. It's unthinkable. It's stuff straight out of the Nazi death camps. De acordo com Schneider, experimentos com humanos ocorrem em uma base secreta altamente confidencial, 3 quilômetros abaixo do deserto de Dulce, no Novo México. I was involved in building a base inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. On the southwest part of the Archuleta Mesa, we built an underground facility, a better part of 3 cubic miles, hollowed out underground. Relatos afirmam que a base tem 7 andares de profundidade. Cada um exige um nível de acesso maior do que o anterior. Mas os níveis mais profundos seriam usados apenas pelos pesquisadores extraterrestres em seus experimentos com seres humanos. O 7º andar é onde só os extraterrestres vão, e é literalmente uma câmara de horrores. Partes de corpos humanos flutuando em tanques de líquido azul. Seres humanos sendo literalmente clonados. Órgãos humanos sendo recombinados com partes extraterrestres. Nenhum ser humano pode entrar. As histórias são tão assustadoras que o lugar ficou conhecido como Salão dos Pesadelos. Um lugar onde nenhum homem, mulher ou criança está seguro. Right now, there's 100,000 children totally unaccountable through FBI archives, cannot be traced anywhere. They haven't been murdered. Nobody's ever seen them. I think they're hauled underneath in some of these bases and they are summarily done away with and they are literally eaten. De acordo com Schneider, 11 raças extraterrestres ocupam Dulce, realizando experimentos terríveis em suas cobaias humanas. Schneider alega que em agosto de 1979, forças especiais, incluindo os Boinas Verdes do exército americano, invadiram a base subterrânea. Foi lá que Schneider, um dos primeiros a entrar, alega ter se ferido gravemente. Confrontado por extraterrestres hostis com mais de 2 metros, ele afirma ter sacado sua pistola e disparado contra as criaturas, matando 2. The next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish. And burnt my fingers right off of me. And it was some form of electrical force because of the kind of like being hit by a lightning bolt. Para alguns, estas alegações não passam de fantasia. Mas nos últimos meses, a imprensa tem relatado uma batalha entre forças armadas de todo o mundo e uma ameaça não identificada. O governo dos Estados Unidos nega a existência de qualquer ameaça extraterrestre ao nosso planeta. Mas a imprensa conta uma história diferente. Na costa norte da Califórnia, em 17 de setembro de 2012, o jornal online Veterans Today noticiou que navios das marinhas americana e chinesa haviam unido forças no Oceano Pacífico para enfrentar uma ameaça extraterrestre altamente hostil. Se for verdade, pode ser o fim de uma conspiração global para ocultar uma guerra interplanetária. Décadas de segredo quanto ao perigo extraterrestre podem estar acabando. Talvez seja apenas o primeiro sinal de que uma guerra dos mundos está começando. E estamos prestes a entrar na luta.